E aí, galera, tô aqui num novo cenário, onde eu espero que a iluminação fique melhor. Vocês podem, inclusive, deixar nos comentários qual cenário vocês preferem. E o que eu venho aqui falar com vocês hoje é uma pergunta que eu não vou dar uma resposta concreta, não vou dar uma resposta definitiva, porque eu acho que não existe uma resposta muito definitiva, que é o que é poesia. Rola uma baita discussão aí na internet, fora da internet também, sobre textos que seriam ou não seriam poesia. Então eu vou trazer alguns pontos pra gente, mais do que procurar uma resposta, refletir a respeito, beleza? Primeiro, existe uma dúvida aí a respeito da diferença entre poesia e poema. Em geral, essa é a dúvida mais simples de ser resolvida, de ser respondida a respeito desse assunto, que é, em geral, a gente fala de poema como sendo um poema específico, dois poemas específicos, um conjunto de poemas. E poesia seria todo esse ato de fazer os poemas. Então, poesia seria mais o gênero e os poemas seriam as, digamos, as unidades, né? A concretude desse gênero poesia. Mas isso aí também não é algo tão rígido e a gente pode usar muitas vezes como sinônimos, né? Agora, uma das principais dúvidas que existem quando a gente fala de poesia, de poema, é: precisa ter rima? Por que eu começo o vídeo dizendo pra vocês que eu não vou dar respostas? Porque não existe um manual dizendo regras da poesia e a gente tem que seguir a risca. A poesia, os poemas são um gênero que, como qualquer outro, eles se adaptam, eles vão evoluindo e eles mudam. Então, muito disso parte da gente mesmo decidir o que é ou o que não é uma poesia, tá? A poesia é um gênero muito antigo, é um dos primeiros gêneros textuais que surgiram, né? E antigamente os poemas tinham uma rigidez muito grande, uma rigidez formal. Então, além de rimas, eles também precisavam ter métrica. O que é a métrica? Todos os versos tinham que ter o mesmo número de sílabas poéticas, que não são a mesma coisa do que sílabas das palavras em si, né? Também precisavam ter um número de estrofes muito particular, né? Quando a gente fala de poesia, é muito comum que venha à cabeça das pessoas, na verdade, a forma do soneto, que são 2 estrofes de 4 versos e mais 2 estrofes de 3 versos. Mas o soneto nada mais é do que uma das formas possíveis de se escrever um poema, né? Inclusive, antigamente, os primeiros versos não eram escritos, né? Eles eram simplesmente oralizados, eles eram ditos. Essa forma do soneto está muito presa na nossa mente com a forma de um poema. Então, é muito recorrente a pergunta: precisa ter rima, poesia? Minha resposta é: não, não existe nenhuma obrigação de um poema ter rima. Tá, mas então o que classifica ou desclassifica um poema? Uma das coisas que a gente pode pensar é o verso. Então o verso é a linhazinha desse poema, né? E além desses versos, que, por exemplo, um texto em prosa, um texto corrido, ele vai do início até o fim da linha. E o verso não necessariamente ele vai até o fim, né? Eu posso ter 2 palavras num verso, passar pro próximo, enfim. E além desse verso, a gente também tem estrofes, que seriam as divisões de parágrafos. Digamos que no texto em prosa seria o parágrafo. Então a gente deixa um espacinho entre uma estrofe e outra, por exemplo. Aqui eu tenho a minha primeira estrofe e aqui eu tenho a outra. Então eu deixo um espaçozinho para marcar a diferença dessas estrofes. Todo poema precisa ter estrofe? Não. Eu escrevo poesia, também já conheço muitos poetas, muitas poetisas que escrevem sem estrofe, se escrevem literalmente numa estrofe só, né? Sem essa divisão. E tá tudo certo. A principal marca, então, que eu diria sobre uma poesia, um poema, seria essa questão dos versos, que diferencia da prosa. Então, a poesia seria o contrário da prosa, digamos, né? De um modo mais geral. O que acontece? Todo texto em verso e não em prosa é um poema? Não. O Aristóteles já dizia lá na Poética, né, que a diferença dos temas também é muito importante, além dessa diferença da forma. Porque se a gente parar para pensar, a gente pode ter um texto médico em versos. Nada impede que alguém escreva um livro sobre medicina em versos. Mas isso ainda vai continuar sendo um livro de medicina, o assunto ainda vai ser esse. Claro, a gente pode ter um poema sobre medicina, mas daí existe uma diferenciação, a gente consegue distinguir uma coisa da outra. Então, ok, nós já vimos a questão da forma.
que essa forma ela acaba sendo muito flexível. Eu posso ter um poema que tenha rima ou que não tenha rima, eu posso ter um poema que tem métrica ou que não tem métrica. Em geral não vai ter métrica, ainda mais atualmente, né? Muito difícil. A gente pode ter um poema com só uma estrofe ou com várias estrofes marcadas. A gente pode ter um poema que seja em verso e a gente pode ter um poema que não seja em verso. Eu acho que essa é uma questão bem interessante da gente discutir. Como exemplo disso, eu vou trazer uma situação pela qual eu já passei, tá? Que eu fiquei me perguntando se era um poema, se não era um poema. Quando a gente joga no Google poesias ou poemas de Clarice Lispector, a gente vai achar alguns excertos, a gente vai achar alguns textinhos, tá? Tem um, inclusive, que eu gosto muito, que eu não vou lembrar o nome, e que eu achava que ela tinha escrito em versos, enfim, que tinha feito realmente pensando em uma poesia. E eu descobri um tempo depois que aquele poema, na verdade, ele tinha sido escrito em prosa. E daí eu fiquei me perguntando, mas será que isso continua sendo um poema se está escrito em prosa? O que acontece, então? Pegaram um texto em prosa da Clarice, dividiram em versos, e acho que em estrofes, se eu não me engano, e classificaram como um poema. Tá, mas por que fizeram isso? Que eu acredito, a Clarice tem uma linguagem muito poética. Mesmo nos textos em prosa dela, todo o texto ele é muito poético mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que já leu Clarice consegue entender um pouco do que eu tô falando, né? Além de metáforas, existe um trabalho muito grande com a palavra, com a expressão daquela palavra. Então, é um texto que, por si só, ele tem um teor poético muito grande. Então, será que um texto que ela escreveu inicialmente em prosa, que foi, digamos, desmembrado em versos, é uma poesia? Não existe uma resposta definitiva para isso. Eu li ele e eu enxergo muito ele como um poema, mesmo ele sendo em prosa. E além dele, depois disso eu fiquei me perguntando se vários textos da Clarice que são escritos em prosa, eles não poderiam ser, do mesmo jeito, considerados uma poesia por terem toda essa linguagem poética. Então, o que entra em jogo aqui? O que vale mais pra gente classificar um texto como sendo um poema ou não? Será que vale mais a forma dele ou será que vale mais o conteúdo? E mais do que o conteúdo, a forma como a linguagem é usada, a forma como esse conteúdo é expresso, muito mais que simplesmente conteúdo em si, né? Agora, uma das outras discussões que são muito frequentes e muito fortes a respeito de poesia, de ser ou não ser um poema, é sobre textos que têm uma linguagem muito simples, uma linguagem muito coloquial mesmo, e que, por serem em versos, são considerados poesia. E muita gente diz que não são poesias. Um exemplo muito grande disso são os textos da Rupi Kaur. Eu não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, mas estou pronunciando bem da forma como se escreve mesmo. E muita gente diz que os textos dela, apesar de estarem sendo vendidos dentro de um livro de poesia, dentro de livros de poesia, não são considerados poemas, porque eles poderiam muito bem ser colocados não em versos, mas na prosa mesmo, e eles não seriam considerados um poema, por causa da linguagem, por causa da forma como eles são, ou no caso não são, trabalhados. E daí entra mais uma discussão. Será que poesia precisa ter uma linguagem difícil, uma linguagem erudita, uma linguagem metafórica? Será que a poesia não pode ter uma linguagem como a nossa? Apesar de ela não ter um tratamento tão refinado dessa linguagem, a forma como ela trabalha é uma forma... tem um teor poético ali, eu acredito. Apesar de não ser uma linguagem difícil, apesar de ser uma linguagem muito comum. Eu acho que o trabalho que ela tem com a matéria em si é bastante poético. Então eu particularmente considero como poesia e acho que, em geral, deveria ser tratado como poesia, já que o livro em si, já que ela mesma considera poesia. E aqui eu quero deixar bem claro que existe uma diferença entre um refinamento da linguagem, entre ter uma linguagem poética, como eu disse, que é a da Clarice, e ter uma linguagem erudita, que seria uma coisa difícil. E a gente pode ter uma linguagem super simples, super coloquial, e mesmo assim estar trabalhando com ela de forma a tornar ela poética, usar metáforas, usar comparações, usar dessas possibilidades que as palavras nos dão. Mas palavras comuns, palavras que a gente usa no nosso dia a dia.
Um poema, a poesia não precisa ser difícil, ela não precisa ser complicada. Isso é uma ideia que vem de muito tempo atrás, de que poesia é algo que a gente não consegue entender. E eu acho que muitos poetas contemporâneos estão tentando quebrar isso, e eu acho muito bacana, porque eu acredito que a poesia, ela tem que ser compreendida, né? Como qualquer outro texto. A beleza dela não tá na dificuldade, mas acho que sim na própria compreensão, né? Como eu já disse, não quer dizer que qualquer texto que seja em verso vai ser uma poesia. E, inclusive, textos que muitas vezes se propõem a ser poesias, eu discordo um pouquinho, porque eu acho que não existe trabalho nenhum com a linguagem, não existe nenhuma intenção de se trabalhar com a linguagem, são simplesmente frases destroncadas em versos. Eu acho que não é o caso da Rupi, eu acho que é o caso de alguns outros poetas, eu não vou citar nomes, mas enfim, é uma coisa particular minha, né? Eu não posso simplesmente pegar e vou dar um exemplo de um poema que eu acharia que não seria um poema, tá? Eu posso dizer: o sapo, no próximo verso, não lava o pé. Isso é uma poesia só porque eu coloquei em versos? Tudo bem, esse aqui a gente tá falando de uma canção que já tá cristalizada aí, mas se eu pegar uma frase completamente solta, completamente fora e botar em versos, ela provavelmente não vai ser uma poesia, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também para não classificar qualquer coisa que tá em verso e que, enfim, não tem qualquer trabalho, não tem qualquer... Eu não digo nem trabalho no sentido de ser elaborado, mas eu digo não tem nenhuma... A linguagem não é nem crua, ela tá simplesmente jogada ali como qualquer coisa. Então eu acho que isso também a gente tem que ter um cuidado para classificar, né? Porque a língua nos dá possibilidades infinitas de brincar com essa linguagem. Eu acredito que muito da poesia tá aí dentro de alguma forma. Eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm me perguntar, talvez por eu ser prof de português, por eu também escrever, se algo que elas escreveram é um poema ou não é um poema. E geralmente eu digo que eu não tenho esse poder de decidir, né? De dar uma definição, de dar enfim, de bater o martelo sobre isso, né? Eu não tenho esse poder. E eu sempre digo que se a pessoa se propôs a escrever como uma poesia, eu acho que na grande maioria das vezes aquilo vai ser uma poesia, por mais que seja escrito em prosa. Então eu acho que essa é uma discussão bacana pra gente olhar para certos textos em prosa, romances ou trechos de, enfim, de obras literárias, assim, e pensar, putz, será que isso aqui não pode ser um poema? Será que a gente não pode olhar para esse trecho, para esse texto como uma poesia? Então eu acho que essa é uma coisa bem interessante da gente pensar. Se vocês quiserem compartilhar nos comentários o que vocês consideram poesia, eu ficaria muito feliz de ler. Acho que é uma discussão que não termina aqui, é uma discussão muito grande, muito ampla e, enfim, esse aqui é um pouquinho da minha visão e das reflexões que eu já fiz sobre o assunto, mas estamos aí abertos para também discutir mais do que isso. Então, um beijo!